Aliás, essas danças de Nós vamos falar disso. Que loucura aquilo, cara. Que loucura. Cara, ontem tinha um cara vestido de Kiko e o cara mandava um milho pra ele assim, mamãe! E comia o Kiko, mano. E ele imitava o Kiko, mano, e comia o milho. E tava sendo bem remunerado pra isso? Tava, velho, mas aquilo ali é uma coisa de maluco, bicho. O cara imitava o Kiko e embazia o coraçãozinho, comia o chocolate, tomava um café com vestido de Kiko. Quando eu vi isso, eu não entendi. Eu sou tão velho pra esse tipo de coisa que eu olhei. O que eles estão fazendo? Mas essa geração tá boa. A gente tá ficando burro, velho. A gente tá ficando bobo, burro. Como tem uma brincadeira, um senso comum, que a gente até brinca na mesa de bar. Eu tô ficando velho, mas não tô ficando bobo, não. Mas eu acho que a gente tá ficando bobo, cara. Esse NPC é a burrice humana, velho. Pô, vou dar minha opinião sobre isso. E se a gente tá ficando burro. Primeiro ponto que eu acho interessante. Eu nunca julgo lazer. Pra ser lazer, eu não julgo. Por exemplo... Entretenimento. Entretenimento pra mim não tem que ficar julgando, não. Por exemplo, eu gosto de jogar RPG japonês, que é um tipo de RPG que quase ninguém gosta de jogar em videogame. E eu gosto de jogar jogo de luta. Aliás, eu ganhei já do Igor do Flow no Street Fighter de 3-0. Foi documentado. Ele era, inclusive, streamer de jogos de luta. Uhum. Eu perdi depois na sequência de 5-3, mas eu não coloquei isso no vídeo que eu subi no Instagram, claro, logicamente. Até porque a rede é sua, você sobe o que você quer. Exatamente, exatamente. Mas então eu não quero fazer julgamento de lazer, certo? O ponto que eu coloco, que aí eu acho que a geração tá emburrecendo, e digo mais, a gente também tá emburrecendo, é em relação ao tempo que a gente despende com atividades que, em geral, nos deixam mais burros. E eu vou te falar o que está acontecendo. A gente tem pesquisa, por exemplo, e quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro chamado A Geração Superficial. Cara, pra você ter uma ideia, a gente tem uma memória chamada memória operacional, que é uma memória temporária, que a gente guarda informações. Então você me fala um negócio, se eu estou digitando um texto, tá tudo na memória operacional. É como se fosse a memória RAM do computador. Em torno de uns 20 e poucos % da nossa memória operacional está aguardando notificação. A gente já está tendo esse delay de 20%, simplesmente pelo esperar uma nova notificação. E aí o que está acontecendo? Pessoas que são da minha geração não têm mais a paciência que tinha antigamente. Eu já não tenho a mesma paciência, você não tem a mesma paciência, e isso é muito ruim. Inclusive, quando a gente pega, às vezes, filmes de antigamente pra ver, alguns envelhecem muito bem, outros, cara, pro nosso gosto hoje, envelhecem mal. Eu vou te dar um exemplo de uma série que eu era apaixonado, Friends. Cara, eu era fã de Friends. Cara, eu sabia os episódios todos e tal. Aí eu fui decidir assistir de novo as primeiras temporadas, os episódios assim. Apesar de serem personagens excelentes até hoje, cara, não tem o ritmo de comédia, igual Seinfeld. Entendi. Não tem o ritmo de comédia que a gente encontra hoje em How I Met Your Mother, por exemplo. Aquele negócio de ter que ficar disparando. Cara, o cara de stand-up, ele tem que ser metralhadora de punchline, cara. Toda hora. Tem passe não, cara, não escuta. Aquela construção mais lenta não existe. Cara, antigamente, pro filme começar, você pega o Indiana Jones, por exemplo. Ficava um tempão mostrando as letrinhas no início, cara. A direção, não sei o que, aí mostrava. O filme demorava pra começar. Não tô falando só de trailer. Mas é porque naquela época o nosso navio de Teseu tava com as madeirinhas diferentes. Agora a madeirinha já é outra. Mudou, exatamente. A gente já tá querendo uma coisa. Então, se você me pergunta se a geração hoje tá mais burra, eu vejo que a gente tem perdido algo que é essencial pra nossa vida e que é muito valioso, que é a nossa atenção. A nossa atenção tá cada vez mais dividida, cada vez mais pulverizada, e o uso constante de rede social, desses equipamentos todos, essa constante notificação, tá nos tornando cada vez mais à mercê disso. Agora, sobre o NPC, eu me surpreendo de alguém querer assistir aquilo, de verdade. De verdade. Eu fico imaginando ainda gastar a mãe, dinheiro com aquilo, que é o pior. Eu fico imaginando, né? A mãe chega pro filho. Você tá ouvindo o NPC, né? Não, tô vendo putaria.
É NPC que eu quero ver. Aí chega lá, é NPC, sabe? Mano, tinha um cara ontem mesmo, que você vai passando na madrugada no TikTok. Isso é o TikTok, isso, né? Um cara vestido com a roupa do exército, velho. Que loucura. É um trem maluco, bicho. Não é um trem de Deus, não. É um trem maluco. Agora, eu penso que, na verdade, esse tipo de prática são hacks que as pessoas percebem do algoritmo. E... Igual o canal de corte. O canal de corte é outro hack que surgiu. O cara comendo aí, velho. Pô. Olha o cara vestidinho com um chapéu de caipira, mano. Ao vivo? Ao vivo, mano. 22 mil curtidas, velho. O cara com um chapéuzinho de caipira, bicho. Pois é. A outra aí, ó. É só isso que dá, velho. Aí, ó. Eu acho curioso. É só isso, cara. Ah, pois é. Aí o TikTok agora vai diminuir o alcance dessas lives. Porque apesar de dar muito dinheiro pro criador, é muito ruim pra plataforma. Pra plataforma é horrível. Porque quem não quer esse tipo de conteúdo começa a parar de seguir, né? E vai ficar só com isso. Para de abrir. Porque, por exemplo, se você entra aqui, igual eu entrei no ao vivo, apareceu as 3 primeiras lives isso. Ou seja, eu já saio da plataforma. É. Ele vai perder, a plataforma vai perder o consumidor. Agora, o que eu não acho que as pessoas estão mais burras por querer ver isso, não, porque a gente quer ver muita coisa estúpida, a gente quer ver vídeo cacetado, a gente quer ver muito conteúdo que também não é edificante. Né? Okay. Pra mim é só entretenimento. O problema que eu vejo é pro criador de conteúdo. Eu não vejo problema disso como entretenimento, apesar de ser um entretenimento que eu não vislumbro eu fazer. Mas, por exemplo, eu vejo MMA, as pessoas se esburrando, não tem nada de edificante em ver MMA. Então, pra mim, lazer é lazer. O que eu coloco pra fazer de forma bem resumida, eu não acho que esse entretenimento do NPC, apesar de eu achar ridículo, eu não acho que isso é um mau sinal pra humanidade. Porque a gente tem um monte de entretenimento, a gente sempre teve entretenimento, e eu acho que entretenimento é pra divertir. A pessoa quer relaxar, quer espairecer. Se ela tá conseguindo fazer isso, beleza. O problema que eu vejo é esse entretenimento do NPC mostra primeiro o quanto que os criadores de conteúdo ficam à mercê de algoritmos e de práticas. Então, por exemplo, se a gente quer fazer no TikTok um conteúdo diferente que não é de NPC, vai ter dificuldade de distribuição por conta do quanto que o algoritmo está gostando desse tipo de coisa de NPC. E além disso, o que eu vejo de problema na geração de hoje é a falta de paciência. Porque a gente não tem mais paciência. Cara, quando a nossa geração queria ver um clipe do Michael Jackson, a gente esperava a semana toda pra ver Black or White no Fantástico. É isso. Hoje não, cara. Hoje a gente não tem nem que esperar a música sair no CD pra comprar o CD, cara. Não existe mais isso. A nossa noção de processo se perdeu. Você fala isso. E isso é muito ruim. Eu acho que isso é muito ruim porque a gente não vê mais nada como arte. Tudo vira produto, tudo vira conteúdo e produto não tem processo. Então, por exemplo, o artista tava lá fazendo aquela música dele, todo problema pra fazer a música, pô, virou um produto do Spotify que vai ser no stream, que vai ganhar centavos do centavo com aquilo e vai querer monetizar de alguma outra forma diferente. Então, a gente perdeu a noção do que é a criação pela facilidade que a gente tem acesso a conteúdo. Até para consumir quanto para produzir. Com certeza. Porque também o processo de produção também virou esse. Virou. De já jogar rápido na rede e pronto. E o de consumir também. Você brincou do Street Fighter aqui antes. Eu lembro, cara, eu e um amigo, o Rodrigo, a gente morava no Renascença, molequinho. E a gente ia alugar uma fita de Master System, de Mega Drive ou Super Nintendo. Quando lançou o Street Fighter em fita, velho, era assim, era difícil conseguir. Era Super Nintendo. Tinha uma na locadora e o cara pegava ela no sábado e ligava na terça. E se você não podia jogar, por exemplo, tinha os pais que não deixavam jogar no dia de semana, você tinha que chegar na locadora no sábado, 7 horas da manhã, pra ela abrir pra você ser o primeiro, pra você conseguir pegar a fita, cara. Então tinha esse tesão de você consumir o negócio, de aproveitar aquilo. Aí você jogava ele ao máximo, né? Porque era difícil, né, de você conseguir. Então era uma coisa boba de criança, mas que é um exemplo disso também, né? Eu não quero dizer, e as pessoas chamam de tiozão quando eu falo sobre essas coisas, eu não quero dizer que hoje é pior. Por exemplo, eu tenho um Xbox, assino um serviço chamado Game Pass. Cara, o Game Pass me dá 200 jogos, cara. 200 jogos, cara, que eu tenho acesso no streaming, no videogame sem precisar comprar.
É claro que eu prefiro ter o Game Pass, que eu paguei, sei lá, 200 conto por ano pra ter acesso aos 200 jogos, do que na época da locadora, e eu vivi essa época da locadora e tudo mais. Mas o ponto essencial é, isso me torna mais impaciente. Isso te torna mais impaciente. A gente tá ficando mais impaciente. E isso é muito ruim pra nossa saúde mental, porque a gente é obrigado a ficar acelerado o tempo todo. E esse acelerar, cara, é muito ruim pra gente.